Olá, saudações e boas-vindas ao canal Cocriando no YouTube. Estamos também aqui em gravação para o podcast Cocriando na Podosfera. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu me chamo Edvander Pires, sou bibliotecário e host aqui do canal e administrador do podcast Cocriando na Podosfera. Nós temos aí a tradição, né, de organizar, de trazer nesse dia 12 de março uma programação especial do Dia do Bibliotecário e da Bibliotecária, para a gente comemorar aí esse dia, né, trazer aí a público aquilo que nós temos aí para oferecer para a sociedade enquanto profissionais. Então, por isso nós preparamos uma programação especial nesse 12 de março, né, com algumas palestras, dentre elas a palestra de hoje, que vai dar aí abertura nesse nosso momento, né, nessa nossa programação. Vou trazer à tela, então, a nossa convidada, professora Ana Cristina Barros. Bem-vinda, professora. Obrigado, tá, por aceitar o nosso convite. A professora ela vai proferir a palestra intitulada Reinvenção ou Adaptação? Qual é o segredo para crescer na carreira? Então, vou apresentar brevemente aqui a mini bio da professora Ana Cristina Pacheco de Araújo Barros. Ela é mestra em administração, é um profissional com vasta experiência em gestão, ensino e desenvolvimento de pessoas. Atualmente lidera o programa de mentoria executiva do curso de negócios da Unifor e está lotada na Universidade Federal do Ceará, na FEAC. Foi professora da Universidade Federal do Piauí, onde exerceu o cargo de diretora de recursos humanos, e pró-reitora na Universidade Estadual do Piauí. É sócia fundadora e ex-diretora acadêmica do Instituto de Estudos Empresariais, além de ter sido conselheira suplente do Conselho Federal de Administração. Sua trajetória inclui destacada atuação como presidente e uma das fundadoras da Associação Brasileira de Recursos Humanos, além de ser membro do Conselho Executivo da ABRH Brasil e diretora regional Nordeste da ABRH. No âmbito acadêmico, estudou novas tendências em gestão de empresas na Universidade de Valladolid, Espanha. A professora me corrige, tá, depois, e atua como professora em diversos cursos de pós-graduação. Ana Cristina também se destaca na comunicação, com colaborações significativas na TV Clube, afiliada da Rede Globo no Piauí, onde apresentou o quadro Emprego no Bom Dia Piauí, e no programa Valor Profissional, exibido na afiliada do SBT, também no Piauí. Atualmente mantém um quadro semanal na Rádio Povo CBN, aqui em Fortaleza, intitulado Carreira e Gestão. Suas principais áreas de atuação como profissional, professor e palestrante incluem organização de empresas, planejamento de carreira, mentoria, educação executiva e desenvolvimento profissional. Professora, um vasto currículo, é muito bom tê-la aqui nessa programação, fazendo a nossa abertura, tá? Por favor, o espanhol, né? Universidade Valladolid. Mas ok. eu estou muito agradecida pelo convite, Edvander, e aproveito aqui para dar os parabéns a todos os bibliotecários, bibliotecárias que festejam hoje a data em comemoração a essa profissão. Parabenizo a todos, espero aqui na minha fala trazer um pouco dessa realidade, né, do nosso ambiente de trabalho, do nosso meio em que estamos inseridos, todos nós enquanto profissionais, e muito obrigada pelo convite de poder compartilhar aqui com vocês. Obrigado, professora. A gente que agradece, agradeço em nome da equipe Cocriando, em nome da classe bibliotecária, e a palavra está com a senhora, tá? Bom, então eu separei aqui hoje para nós conversarmos, em função especialmente do que eu já trabalho normalmente dentro da minha linha de atuação com carreira, com empregabilidade, né? E aí um panorama um pouco
desse perfil do profissional para esse mercado. Então, o nosso tema de hoje é reinvenção ou adaptação, o segredo para crescer na carreira. Agradeço mais uma vez, sejam todos bem-vindos. A gente vai explorar estratégias para ter sucesso em um mercado de trabalho em constante transformação, que é a realidade que nós temos hoje em dia, e a partir disso a gente poder, de alguma forma, se organizar para esse mesmo mercado. Indistintamente, ele é posto para todos nós, não tem profissão, área de atuação, segmento que os distinga do que a gente precisa entregar enquanto profissionais para esse mercado. Isso vem evoluindo ao longo do tempo, cada vez mais exigindo da gente e cada vez mais nós, enquanto profissionais, desenvolvendo novas competências, novas habilidades para poder dispor de tudo isso no mercado de trabalho, fazendo a nossa sociedade crescer, evoluir, né, ser melhor. Então, dando a nossa parcela de contribuição com os nossos dons, que é o que são as nossas competências, que ao longo das nossas vidas elas vão sendo desenvolvidas, aprimoradas, e nos nossos ambientes, nos diversos âmbitos da nossa vida, e aqui especialmente no âmbito do trabalho, a gente compartilha essas nossas competências, nossas habilidades, nossos dons com quem a gente trabalha, com quem a gente convive, seja num projeto, seja num vínculo fixo que você possa ter, numa atividade esporádica, mas profissionalmente a gente compartilha de todas as nossas competências e habilidades sempre. Então, nesse sentido, o que a gente gostaria já de falar um pouquinho, o Edvander falou meu currículo, mas só para me apresentar enquanto pessoa, para a gente saber aqui com quem vocês estão conversando hoje, eu sou professora Ana Cristina Barros, minha vida ela é pautada aqui na minha família, né? Eu tenho 3 filhos, sou casada, além disso, eu sou do Piauí, né? Nasci em Teresina, boa parte da minha atividade profissional sempre foi vinculada ao Piauí, ainda continua sendo, trabalho muito lá para Teresina, e vim para o Ceará, aqui para Fortaleza, vim para passar uma chuva, e acabei ficando, já faz mais de 10 anos que eu estou por aqui, também atuando profissionalmente. Atualmente estou vinculada à Universidade Federal aqui do Ceará, e como professora efetiva, né, sou concursada, porém não tenho dedicação exclusiva à universidade, porque sempre atuei no mercado de trabalho, sempre atuei com consultorias, com atividades que pudessem também incorporar a minha didática, o meu repasse dentro da sala de aula. Além disso, eu também estou na Universidade de Fortaleza, na Unifor, onde desenvolvo um trabalho também muito interessante, que é de mentoria para jovens em início de carreira, e aí a gente tem toda uma metodologia de acompanhamento desses jovens junto ao curso de bacharelado em negócios lá também da Unifor. Então, é uma experiência muito rica, porque é uma troca, a mentoria, a gente aprende muito com tudo isso. E, além disso, estou como consultora, palestrante, enfim. Então, sempre buscando desenvolver e poder proporcionar isso em todas as facetas aqui de atuação em que eu estou presente. Bom, com base nessa experiência de mercado de trabalho, de entender cada vez mais o posicionamento dos profissionais nesse mercado, eu vou falar um pouco sobre o mundo do trabalho que está presente hoje, né? Essa evolução que é constante e que a gente não tem como parar um pouquinho para continuar, né, tentando se adaptar. É meio como aquela história do carro andando e a gente trocando o pneu. Então, vai estar em velocidade altíssima, a gente tendo que se adaptar a essa realidade, mas, mesmo assim, fazendo parte dessa corrida, fazendo parte dessa evolução. O que a gente tem nesse contexto de forma assim, bem disruptivo, desde a época da Revolução Industrial, que obviamente foi um impacto muito grande no mundo corporativo, com as técnicas e ferramentas de trabalho que vieram sobrepor
o potencial, né, braçal do homem, né, transferindo mais a nossa potência de trabalho para um trabalho menos braçal e mais intelectual. Então, todas as ferramentas, máquinas a vapor, e aí, a partir daí, toda a evolução do homem que passou a ir para um ambiente de trabalho, a se integrar com outras pessoas, a buscar a divisão do trabalho dentro dessas quatro paredes, digamos assim, do ambiente corporativo, até então, em que as pessoas começaram a entender o sentido de colaboração, que eu não precisava mais fazer tudo sozinho, né? Até então, você produzia para a sua subsistência, você precisava de uma camisa, você fazia ela toda, você precisava de um alimento, você produzia, enfim, até poder ter ele na sua mesa. Aí você começou a ir para os ambientes e perceber que você podia levar a produção se você compartilhasse, colaborasse com outras pessoas naquilo que você tem que fizesse melhor. Então, a gente percebeu essa evolução da sociedade, do trabalho, em que nos ambientes de trabalho, os ambientes corporativos, a gente segmentou o trabalho. Então, em vez de você fazer uma peça, só você dividia em partes e cada etapa do trabalho era composta por pessoas que estavam especialistas naquilo. A divisão do trabalho se fez presente no ambiente corporativo. E isso gerou um nível de especialidade muito grande nas pessoas, porque elas começaram a ser especialistas naquilo que elas faziam de bom, e, portanto, começaram a buscar conhecimento, se aprimorar naquilo que elas tinham de necessidades, e que, a partir disso, precisava poder desenvolver novas técnicas, poder desenvolver novos conhecimentos, assim como a ciência evoluía também paralelamente a isso, ao ponto de transformar a própria gestão numa ciência também, que é a ciência da administração, em que a gente busca, de alguma forma, com as metodologias e com os estudos, tentar fazer com que ela seja o mais eficiente e eficaz possível nos seus resultados. Então, nesse sentido, o homem para o trabalho, ele sempre buscou essa evolução, acompanhar essa evolução da sociedade, dos meios de trabalho, do que a sociedade exigia e tinha suas necessidades, para poder também se desenvolver profissionalmente e, a partir daí, poder contribuir nessa evolução. A gente está passando por uma época, obviamente, pós-pandemia, que foi um marco na história da humanidade, e a gente tem isso como um advento, infelizmente, trágico, mas que foi muito disruptivo também para a nossa era, né? E que fez com que nós todos pudéssemos também rever padrões de trabalho. Então, novos vínculos de trabalho se firmaram, novas formas, metodologias, né? Ninguém conhecia praticamente ou utilizava muito do trabalho online, o home office era algo como muito exclusivo e muito elitizado que se tinha até então, e que passou a ser algo totalmente pertinente às nossas realidades. Estamos aqui nessa transmissão online, chegando até vocês. Então, sempre foram coisas muito distantes e até meio complexas de você estimular as pessoas a aderirem. Mas a pandemia impulsionou isso enormemente pela brutal necessidade que nós tivemos que ter de acesso a esse meio online. E isso mudou muito a realidade do trabalho. Então, também novas competências e reinvenções foram feitas a partir disso. A gente teve que se adaptar a essa realidade bruscamente, mas de forma também criativa, com todas as nossas competências, desenvolvendo novas competências também, para poder essa adaptação acontecer. E mais recentemente, a gente pode dizer, também caminhando nessa evolução, porque nada é instantâneo, né? Ela participa desse processo, a gente veio essa disrupção tecnológica, e especialmente aqui falando da inteligência artificial, que ela veio para mudar também, de uma forma muito, muito enfática, a realidade dos nossos trabalhos. E nesse sentido, a gente vê profissões que a gente tinha como muito presentes, e que hoje em dia elas tiveram que se reinventar, tiveram que se adaptar a essa realidade e buscar novas formas de poder servir com aquilo que ela realmente é de essência, para poder atender às necessidades desse mercado. Então, você
profissões que eu até coloquei aqui, como cientista de dados, especialistas em inteligência artificial, engenheiro de aprendizado de máquina, praticamente não existiam, ou eram muito restritas ao meio acadêmico, e que hoje elas são especialmente demandadas pelo mercado. A gente vê nessa evolução tecnológica equipamentos que fizeram mudar as nossas competências. Eu vou confessar a vocês, eu sou da época da máquina de escrever. Aí vocês já vão fazer os cálculos e ver minha idade, enfim, mas estou exposta. Então, eu fiz curso de máquina de escrever, manual e elétrica, super avançada, com todos aqueles toques que você ficava meio ensurdecido com tanta gente na mesma sala. Os concursos públicos, minha gente, processos seletivos pediam que você tivesse habilidade em máquinas de escrever. Então, é coisa que hoje em dia você não tem mais. O que me trouxe da máquina de escrever, dos cursos que eu fiz, da habilidade para digitação, hoje em dia que só isso. Mas nessa evolução a gente tem, por exemplo, um antes e depois, que era tudo separado, né? Até coloquei aqui como a possibilidade da gente olhar um pouco mais o que era. A gente tinha máquina de calcular, relógio, computador, cronômetro, um armazenamento de dados, jogos, agenda, tudo era separado, e que agora a gente tem de uma forma muito mais condensada num aparelho único, né? E isso é algo que muda a nossa realidade. Porque se você olhar aqui, mas estamos falando de equipamentos, mas são equipamentos que mudam o nosso jeito de ser, os nossos hábitos, a forma como a gente se prepara para as atividades e, obviamente, tudo isso ligado ao que a gente tem que desenvolver dentro desse contexto. Então, só para exemplificar que as nossas competências elas vão mudando, necessariamente se adaptando a essa realidade, mais uma vez, como eu havia falado para vocês. Daí eu relacionei algumas áreas só para a gente mostrar um pouquinho do que isso tem acontecido, né? No marketing digital, profissionais que antes focavam em propaganda tradicional, precisavam aprender desde as redes sociais, análise de dados, para que pudesse atender essa necessidade. Se você olhar bem, eu me lembro na minha empresa, lá no IEMP, lá no Piauí, no começo, no início dos anos 2000, olha, vai 20 anos, a gente usava a campanha publicitária da TV, e cada vez que saía um anúncio na TV, nossa, eram muitas ligações, então tinha um impacto instantâneo, era veículo de massa. Hoje essa realidade mudou, você vê as mídias digitais fortemente influenciadoras dos nossos hábitos e condutas, e como isso pode o profissional de marketing entender isso para que saber qual é a adequação melhor para o seu produto ou serviço para esse meio. Enfim, os bancos, né? Banco e finanças, o avanço do Open Bank e das fintechs, que antigamente, olha, a gente ia para banco, gente, hoje ninguém pisa mais praticamente no banco tradicional, né? Saúde e telemedicina, com a digitalização da saúde, surgiram novas áreas da medicina de dados, bioinformática, consultoria em telemedicina. Novos campos se abrem diante dessas necessidades e mudanças. Na educação, poxa, nós professores, instrutores que trabalham com educação, o quanto nós mudamos em vários aspectos. Óbvio que ainda tem muito tradicionalismo na educação, mas a gente sabe que a evolução, para poder a gente, de alguma forma, compartilhar conhecimento, a gente teve que acompanhar. Bruscamente, a pandemia nos colocou nesse ambiente digital, querendo ou não, a gente teve que aprender, muitos tiveram que ser de forma muito brusca, como eu já falei, mas tiveram que se adaptar a essa realidade para poder atender a necessidade do seu cliente que estava ali, como é que ele ia chegar. E aí as novas tecnologias em sala de aula, presencial, online, o tanto que você consegue dispor disso para que o aluno aprenda,
e o quanto os meios também fizeram com que a gente pudesse ter acesso a muita coisa. Hoje em dia, a educação ela não é só no nosso ambiente ali em sala de aula, a gente consegue trabalhar isso de uma forma muito mais extramuros, né? A gente vai para ambientes globais, onde um profissional daqui em formação está em contato e intercambiando conhecimento com um outro profissional do outro lado do mundo. Eu tenho uma aluna que eu mentoro, que ela está está estudando na Alemanha, e eu me encontro com ela virtualmente, compartilho e aprendo muito também. Então, você vê que isso tudo é muito, muito mais amplo e mais possível com tudo que a gente evoluiu em todos os âmbitos. E é quando a gente consegue acompanhar essa evolução, de alguma forma a gente já está desenvolvendo essas competências. Só que a gente precisa estar atento a isso, a gente não pode deixar a vida nos levar, não pode, assim, de acordo com o que for me exigindo, eu vou me adaptando. Não, eu já tenho que buscar, me antever, buscar o que eu preciso desenvolver para já me inserir nesse mercado. Porque, como eu falei lá no começo, ele é muito exigente. O mercado de trabalho hoje em dia, para qualquer profissional, ele exige demais para que a gente tenha as competências, para que a gente realmente diga assim, fulano é competente. Para a gente dizer que alguém é competente, tem que ter, muito lerê. Ele tem que ter muito conhecimento, e aí hoje em dia o conhecimento é muito amplo, não é só o conhecimento reto, formal, que é necessário, que é imprescindível. Não adianta a gente dizer, eu tenho que saber viver, conhecer do mundo. Sim, mas o conhecimento técnico é absoluto e é importante para a nossa aderência ao mercado de trabalho, para a nossa permanência nesse mercado. Não adianta só, sabe, uma boa lábia, um bom posicionamento, não só isso. E não desmereço isso não, que também é importante, mas é importantíssimo a gente ter a nossa base técnica. Então, deixando isso bem claro para todos, é importante o conhecimento técnico. Então, estude, busque, se aprimore constantemente. Isso faz parte da nossa realidade de permanência no mercado. Não dá para a gente dizer, pronto, terminei meu curso de graduação, já sou formado em biblioteconomia, em administração, e seja o que for, a gente não para aí. Eu vou buscar agora uma especialização, cursos que eu vou estar sempre fazendo. Todo e qualquer profissional ele está sempre se atualizando. Aprendizado contínuo e constante para a vida toda, né? Lifelong learning, estudando durante toda a vida, presente. Mas também tem um outro tipo de conhecimento, que é esse que a gente chama de cross-cultural, que a gente aprende fora, né? Que a gente, por exemplo, faz uma viagem e precisa aprender com essa viagem. A gente se dispõe a aprender. Nem todo mundo faz isso, sabe, gente? Mas a gente tem que se dispor ao aprendizado. Então, o aprendizado ele está em diversos momentos da nossa vida. E aí, citando o exemplo da viagem, o quanto a gente pode aprender com uma viagem, os costumes, os hábitos, a forma de viver das pessoas, o que elas fazem, qual é a cultura daquele lugar, a comida típica, isso tudo vai agregando aqui, que não é que eu vou dizer assim, lá na aula tal eu vou fazer isso e vou usar aquilo lá que eu estou aprendendo hoje. Não, isso vai somando a nossa cultura, a nossa base de conhecimento. Então, estejam abertos a aprender sempre, em qualquer momento, e não elitize esse aprendizado. A gente aprende com coisas muito simples. A gente aprende com uma criança que nos ensina muito, por exemplo, com pessoas que não têm tanta instrução, que a gente julga que não teve uma formação educacional tradicional, que a gente coloca aqui, mas que tem muita experiência, muita coisa a compartilhar aí que eu posso aprender. Então, antes de tudo, o aprendizado é um gesto de humildade. É bíblico isso até, né? Então, conhecimento, técnica, a gente vai precisar sempre. E aí, como eu falei, desse aprendizado que ele é amplo, para a gente dizer que uma pessoa, retomando o conceito de competência, para dizer que uma pessoa é competente, não basta ter só esse conhecimento. Aí tem que ter habilidade, tem que ter a forma de como esse conhecimento vai chegar até as outras pessoas. Porque não adianta eu ter tudo e guardar aqui comigo. Eu tenho que, de alguma forma, colocar esses dons, essas competências para fora, externar para o mundo, contribuir com a sociedade. E é isso que nós profissionais fazemos, no final das contas, né? Então, é a hora de desenvolver essas habilidades, de como eu posso ser mais didático, como eu posso falar melhor isso, como eu posso me relacionar, como eu posso liderar.
Então, tudo isso são os meios, né, as habilidades que a gente vai adquirindo com a experiência, com a prática, com a predisposição a fazer. Mas a gente só diz que uma pessoa é competente se ela fizer. Então, nada vai adiantar. Se você tiver conhecimento, se você tiver até habilidade para fazer, mas se você não fizer, ninguém vai dizer que você é competente. Então, para ser competente, você tem que ter o conhecimento, tem que ter habilidade e tem que fazer. E hoje em dia ainda exigem mais um pouquinho, exigem resultados. Então, minha gente, não é fácil ser competente, mas é o que nos resta e o que é que nós podemos dar para o mundo, é sermos competentes naquilo que a gente faz e, obviamente, atrelando isso à nossa alegria de viver, a felicidade da vida. Bom, o Fórum Econômico Mundial, como eu falei também, ele, de 2 em 2 anos, ele emite um relatório chamado The Future of the Jobs, e ele mostra quais são as principais competências exigidas hoje no mercado de trabalho, sempre para 5 anos. Então, ele renova a cada 2 anos e coloca sempre 5 anos na frente. E, recentemente, agora, ainda em janeiro, né, a gente teve uma nova versão dessa atualização desse estudo, dessa pesquisa que é feita. E aqui tem as 15, mas foram mais de 26, salvo engano, que eles têm lá. E eu relacionei aqui as 15, que são essas principais competências e habilidades exigidas. Então, pensamento analítico, resiliência, flexibilidade e agilidade, liderança e influência social. Olha só como a liderança está como uma das competências importantes, né? Então, o líder não é só quem é chefe, líder, todos nós podemos exercer a liderança em diversos aspectos das nossas vidas. É importante a gente saber trabalhar em equipe, né, para poder entender o papel do líder nessa equipe. Pensamento criativo, abrir a nossa mente para não ficar dentro desse quadrado só de como as coisas sempre foram feitas, vou continuar fazendo. É até mais cômodo isso acontecer, né? Mas é muito mais evolutivo quando a gente pensa de forma criativa. Existe uma forma melhor de eu fazer isso? Tá? Não importa, eu posso, sei lá, posso estar atendendo um telefone, ser uma atendente, uma telefonista, trabalho no call center, mas eu posso buscar uma forma diferente de poder fazer melhor o meu trabalho. Motivação e autoconhecimento, ponto de partida, a gente precisa se conhecer para se motivar, motivação é intrínseca, é de dentro para fora, então o que eu posso receber são estímulos do meio, mas é um processo que parte do meu autoconhecimento. Alfabetização tecnológica, imprescindível, eu tenho que estar aderente ao que a tecnologia está se dispondo aqui ao meu acesso, não dá para dizer não quero, não gosto, não, necessariamente a gente tem que se adaptar a isso. Empatia escutativa, empático não é ser simpático, empático é mais do que isso, e, portanto, a gente tem que exercer empatia. Vale depois um outro momento para a gente falar só sobre essa questão da empatia, que é muito importante no ambiente de trabalho. Curiosidades e aprendizado contínuo, eu acabei de falar. Gestão de talentos, orientação para serviços, atendimento ao cliente, trazendo a experiência do usuário, do cliente, para que ela seja a melhor possível, independente de quem seja o usuário, pode ser um cliente externo, pode ser meu colega de trabalho, que vai receber uma parte do que eu estou fazendo agora para ele fazer, então eu tenho que fazer com que a experiência dele com o meu trabalho seja a melhor possível, então vou fazer meu trabalho bem feito, e vou tentar fazer com que ele possa ter, ao receber a minha etapa do trabalho feita, a melhor experiência possível. Enfim, esse pensamento, esse modelo mental que a gente tem que entender. E a Big Data, a gente já está trabalhando sobre isso. Pensamento sistêmico, gestão de recursos e operações, confiabilidade e atenção aos detalhes, controle de qualidade. Bom, aqui tem algumas que o Fórum Econômico Mundial relaciona através dessa pesquisa para que a gente entenda quais são as nossas competências que somos exigidos, independente da área de atuação e do segmento que a gente atua. E aqui, falando de adaptação e reinvenção, escolha o seu caminho, qual o caminho eu vou escolher para seguir. A adaptação está relacionada
aqui, né, desenvolver novas habilidades dentro da sua área para se manter relevante, e a reinvenção explore novas áreas e profissões para alcançar novos horizontes profissionais. Ambas trabalham carreira, né? Ambas a gente está, tanto a adaptação quanto a reinvenção, a gente está buscando um posicionamento de carreira enquanto a isso. Quando eu falo adaptação, é porque eu já tenho uma certeza daquilo que eu quero atuar. E a partir daí eu vou me aprimorar mais naquela área em que eu tenho, em que eu já tenho essa identidade. Quando eu falo em reinvenção, eu ainda estou podendo buscar novas alternativas, buscar novas possibilidades. E aí, com essa busca, obviamente, me adaptar. Cada vez, o processo de adaptação é constante. O de reinvenção também. Por que eu digo que ambos eles sempre acontecem? Porque eu posso estar atuando na minha área, investindo nela, aprendendo mais, tentando desenvolver mais o meu segmento em que eu escolhi, portanto, me adaptando, mas eu posso, de repente, entender que nesse momento eu descobri uma nova área a partir do que eu tenho de conhecimento que eu posso atuar, que eu posso mudar. Por que não? Nada impede, nada é totalmente inflexível. Quando a gente traça uma linha, um planejamento de carreira, a gente traça um planejamento. Eu tenho que ter um norte para onde eu vou, para me aprimorar, para me desenvolver, mas não quer dizer que essa trajetória seja uma linha reta. Ela é uma linha que pode ser sinuosa, que vai para um lado, vai para o outro, pode chegar num ponto de bifurcação em que eu faça novas escolhas e, portanto, reinvente a minha carreira. E tudo bem, não tem problema, a gente pode reinventar e seguir com novas alternativas. Isso faz parte da nossa vida, a gente tem um período aqui para exercer tudo isso. Então, adaptar e reinventar é algo que tem que estar sempre na nossa análise, né? Eu estou investindo, é isso que eu quero, ótimo. Descobri alguma coisa diferente que me estimulou a dobrar o caminho, ok, não tem problema. O importante é que a gente vai estar sempre nesse processo. Ok? Então, o poder da adaptação, evoluindo na mesma trilha, dando algumas dicas aqui do que a gente pode fazer em relação a esse processo de adaptação. E aí, começando pela atualização constante, a gente já mencionou sobre isso, mantenha-se atualizado com as últimas tendências e tecnologias da sua área. A gente tem que entender o que está de ponta naquilo que eu estou fazendo, o que é novo, que estão estudando. Então, vou falar de uma experiência muito pessoal, eu sempre tive um pé na academia e um pé no mercado de trabalho. Acho que essas duas coisas me formam, assim, e se complementam enormemente na minha vida, na minha atuação profissional enquanto pessoa, de realização pessoal. Então, eu sempre me interessei do que está acontecendo, de que forma que eu posso aprender mais com as pesquisas, com os estudos que a academia pode me proporcionar, né? Com repasse de conhecimento em sala de aula, o quanto que a gente aprende, enfim. E no meio corporativo, o que está acontecendo? O que as empresas estão fazendo? O que os ambientes corporativos estão exigindo das pessoas? Como eles estão se modificando nos trabalhos de consultoria que a gente desenvolve, os projetos que a gente acaba coordenando? Então, o quanto isso me enriquece para poder entender esse mercado, entender como eu posso atuar, como eu posso proporcionar isso nas mentorias. Enfim, então, eu tenho que buscar essa atualização constante. E aqui, no meu exemplo, nos dois âmbitos, né? No corporativo, no meio, e também na academia. Essa atualização não dá para dizer só assim, por exemplo, eu já tenho um emprego público, eu sou concursada, eu sou professora, ok, não preciso mais estar buscando, eu já tenho minha estabilidade. E, portanto, ok, eu estou no mercado, eu atuo, não preciso mais estar participando de congressos, de atividades, interagindo, e já está ok. Não mesmo. O comodismo é a principal, atraso que você pode ter uma vida de um profissional. Você achar que já está tudo bem, que é assim que se mantém, que eu vou manter o que já tenho, só nos condiciona a uma amarra temporal. Eu fico presa naquele momento, enquanto o mundo está
vivendo, crescendo, o rio está seguindo com o seu fluxo. E se eu não me adaptar a isso, se eu não correr, e não é que seja estressante, porque eu sei que a vida, a pressão do cotidiano, do que nos vem, ela tem o seu lado de pressão, e é importante a gente dizer isso, porque esse controle é nosso, né, de buscar essa estabilidade, esse equilíbrio, mas isso eu não posso mudar, esse fluxo, mas eu tenho que entender que eu realmente tenho que me adaptar nessa atualização, eu tenho que buscar isso constantemente. Não se firme em algo que você adquiriu e achou que já basta. Então, terminei minha graduação, terminei minha pós-graduação, fiz um curso, continue estudando, continue se aperfeiçoando, buscando aprender, com benchmarking, com novos contatos, enfim, de diversas formas. Desenvolvimento de habilidades, invista em cursos, workshops, treinamentos, para aprimorar seus conhecimentos e aí desenvolver novas habilidades a partir disso, porque esse processo de adaptação, em que eu falo, em que a gente está desenvolvendo habilidades, ele é um processo de exposição, né? de você se dispor a estar presente, se dispor a estar aqui assistindo e ouvindo e fazendo suas reflexões, suas análises críticas, positivas, negativas, não importa. Mas esse é um processo que não lhe deixa num lugar comum. Né? É um processo que está fazendo a cabeça girar, né? Fazendo você, de alguma forma, não estar parado e fazendo algo que movimente. Então, isso é importante, essa disposição para que a gente possa desenvolver essas habilidades em diversos momentos. E aí, complementando, o networking, ele vem para contribuir para esse processo de construção do que eu preciso nessa adaptação. Por quê? Porque o networking, para tudo, ele é importante. Nossa, gente, quantas vezes eu pude utilizar da minha rede de contatos para várias atuações, vários projetos que eu desenvolvi. O quanto eu pude, de alguma forma, tanto nos programas de nas mentorias, nos programas de treinamento, poder oportunizar isso para algumas pessoas. E olha só, é tão interessante porque a gente deixa pegadas. A nossa vida, a nossa construção, a gente vai deixando as nossas marcas. Não necessariamente eu estou fazendo tudo com intenção de poder mostrar que eu sou boa, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não é isso. Não só isso. É importante a gente ter isso em mente, porque a gente fazer com esmero, fazer com dedicação, profissionalismo, ok. Mas a gente vai plantando essa imagem nossa, né? Construindo essa imagem nossa. E o networking, ele surge também disso, de quantas pessoas se aproximam em função dessa identidade, que tem alguma coisa que se assemelha, ou que estimula, ou que lhe inspira. Então, a gente acaba também se aproximando de pessoas assim. Por isso, o networking é tão importante. Por isso que é importante a gente estar onde essas pessoas estão, é por isso que é importante a gente acompanhar essas pessoas, é importante interagir com elas de alguma forma. Tudo isso é importante para que a gente possa estabelecer o networking. E não é aquele networking... deixa eu usar a melhor palavra, sei lá, de interesse único, né? É um networking de interesse conjunto, compartilhado. Então, às vezes eu falo para alguns mentorados que estão no início de carreira, eu falo assim, olha, gente, você está participando de um evento, de uma palestra, você vai lá e encontra alguém que você acha que é interessante. Como é que você se aproxima dessa pessoa? Como é que você pode chegar para ela e se apresentar se você não conhece? Se você tiver um momento de interação com alguém, você vai buscar nessa sua conversa, acerca daquilo que está sendo apresentado, um momento de ligação. Então, não é chegando, eu sou fulano, gostaria de trabalhar na sua empresa, por exemplo, né? Como eu cito para eles. Não, essa pessoa só vai lembrar de você se tiver algum elo, algum momento, algum ponto de contato que ela vai lembrar. Porque senão, igual você, várias outras pessoas podem chegar para ela pedindo um emprego, por exemplo. E não é isso que vai fazer a diferença para você. Então, busque esse ponto de contato de outra forma, mostrando até as suas competências, aquilo que você sabe sobre aquilo que você está vendo, um ponto de vista, uma crítica, uma análise que interaja
enfim, estabeleça essa relação. Então, óbvio que isso não é a única maneira, diversas são as maneiras, mas é importante a gente estar atento para o networking. Bom, aí vou falar da reinvenção. A reinvenção, quando mudar de rumo, é essencial. E falamos da adaptação e aqui da reinvenção, saiba, e aí vou explicar um pouquinho cada uma delas aqui, quais são os sinais que é hora de mudar. A desmotivação, a falta de oportunidades e a sensação de estar estagnado são sinais que talvez seja a hora de se reinventar. Por quê? Porque, assim, o trabalho, a nossa atividade profissional, ela faz parte, ela toma uma parte muito grande da nossa vida. Imagina se durante toda essa parte a gente não está motivado para fazê-la. E aí eu queria deixar claro também outra questão. Não é, e aí entendam, não é o que a gente às vezes confunde, achar, poxa, hoje eu tive um dia muito ruim do meu trabalho. E aí meu trabalho é péssimo, minha vida está péssima, eu vou mudar de carreira. Não, não é assim. Primeiro porque eu já sempre gosto de falar isso, o trabalho, a felicidade no trabalho, a felicidade de qualquer âmbito, não é uma linha reta, não é uma constante. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou, tem dia que o trabalho foi chato, mas tem dia que foi maravilhoso, que foi estimulante, que eu contribuí, que eu tive resultados. Tem dia que meu chefe teve a condição de me mostrar alguma coisa que precisava melhorar, e isso me chateou, ok, mas amanhã eu fiz melhor, e consegui de alguma forma reaver isso, me deixa motivada novamente. Então, isso compõe o meu ambiente de trabalho, o meu âmbito de trabalho, como algo positivo, faz parte disso. Quando eu falo de desmotivação, é quando tudo isso no somatório não está me agregando, seja por que motivo for. E os motivos são diversos, são pessoais, e obviamente aí depende do que cada um na sua carreira vai estar analisando, por isso o autoconhecimento, né? Na mentoria a gente entende muito melhor isso, mas para poder saber o que vai fazer com que você tenha um novo motivo para agir. Então, isso é importante a gente ter. Também o próprio mercado condiciona essa mudança de redirecionamento de carreira, né? Não estou tendo muitas oportunidades, eu posso empreender em um outro segmento, ir para outra, desenvolver em outra área, especialidade, enfim. E aí eu coloquei a estagnação, que é um status de parei no tempo, não consigo mais ir para frente, também não me desenvolvi, e aí posso estar mudando, analisar a possibilidade de mudar. Superando o medo da mudança, e aí um passo seguinte, depois de você perceber tudo isso e saber que tem necessidade realmente de mudar, não é a decisão simples, não é a decisão fácil, e também não dá para ser por impulso. Tem que ter uma análise nesse processo, mas também não ter medo de mudar, porque a mudança ela é natural e ela faz parte da nossa realidade. E é importante que a gente tenha em mente isso, para que as portas possam se abrir para as novas oportunidades, porque se eu tiver medo, não arrisco, o medo nos deixa paralisado também. Então, é a possibilidade de tomar essa decisão, analisado o que realmente precisa ser analisado, ter o primeiro passo, buscar isso num processo de uma nova caminhada para a mudança. Aí eu coloquei algumas histórias, assim, lembrando, né, que era ex-bancário, descobriu sua paixão por programação e passou a ser desenvolvedora de web, que era engenheiro civil, e nesse segmento ele acabou também mudando para construção de construção civil mais sustentável, uma psicóloga que atuava como consultoria clínica e passou mais para a área de carreira, área de coaching, enfim. E aí eu vou falar um pouquinho das empresas, só para vocês verem como isso tem um impacto na nossa realidade, que se reinventaram. Netflix e Nubank. Aqui, 2 exemplos muito evidentes do que mudou a nossa realidade enquanto consumidores, né? E o quanto isso, só para mostrar como as empresas mudaram os seus perfis, mudaram em função da necessidade do mercado, que também tiveram que se reinventar, né? Do DVD ao streamer, a gente vê o quanto isso, mudança de hábito, impactou na realidade de muitas profissões.
A gente vê hoje a IA nesse ambiente, por exemplo, a gente viu, eu estava vendo outro dia lá em Hollywood, os dubladores fizeram uma reivindicação, uma paralisação, mostrando que não utilizasse a IAs para fazer as dublagens, porque eles estavam perdendo o trabalho. Vejam o quanto isso é impactante, né? A inteligência artificial já utilizando de vários artifícios que a gente sabe que as profissões elas vão ter que mostrar outros modelos de reinvenção para se adaptar a essa nova realidade. A Nubank, que revolucionou o mercado financeiro com serviços digitais totalmente inovadores, e obviamente numa transição disso, né? A gente saiu do banco tradicional para esse banco digital e passamos pelas máquinas de autoatendimento, até nesse ambiente que hoje em dia a gente praticamente não sai dele quando precisamos ir ao banco. E aqui, já indo para os finalmente, eu gostaria de dizer que a gente precisa ter um equilíbrio entre esses dois aspectos, né? Da adaptação e reinvenção. Como eu disse, elas duas também estão juntas, apesar da gente entender, quando eu tenho uma certeza daquilo que eu estou fazendo, eu poder investir cada vez mais nisso, e quando eu tenho dúvidas enquanto a isso, eu posso me dispor a mudar também. Tanto a adaptação quanto a reinvenção, elas trabalham juntos, elas estão juntos, elas estão presentes na nossa vida, enquanto busca, né, da nossa felicidade, do sucesso, enfim, da nossa carreira. Porque a todo momento a gente está investindo e reavaliando, porque essa é a tônica da nossa vida. A gente busca essa necessidade de autorrealização, ela faz parte das necessidades humanas, é inerente a todos nós. Então, a gente está sempre buscando se aperfeiçoar e buscando se descobrir. Quando a gente não faz mais isso, a gente já parou, e aí é o famoso pendurar as chuteiras e já morreu. Porque a vida ela é uma constante busca disso, né? E aí a gente buscar esse equilíbrio, porque também não dá para a gente viver. E aí o equilíbrio ele é muito importante, porque vem a questão do equilíbrio emocional nesse aspecto. Porque a pressão existe, não vou brincar aqui, dizer que não é fato, que essa realidade ela se impõe. E esse controle tem que ser nosso. Então a gente tem que buscar formas de buscar esse equilíbrio, de buscar esse controle das nossas emoções, da vida fora do ambiente de trabalho também, que às vezes a gente sobrepõe muito nossos outros âmbitos que compõem também a nossa vida, que são importantes também para a nossa felicidade, e é importante que esse equilíbrio prevaleça. Então, a gente está ponderando sempre a adaptação e reinvenção com o equilíbrio emocional, com nossos outros âmbitos de vida também. Então, como dica, o que é que eu posso fazer a partir de agora, diante do que a gente colocou aqui? Eu deixo aqui para uma reflexão sobre a sua trajetória profissional. Você está se adaptando, você está investindo na sua carreira, ou você está buscando essa mudança, né? Reinvenção. Ok? Não importa o que você esteja fazendo, mas é importante refletir sobre isso. E aí, o que você pode fazer para aprender hoje, para continuar relevante nesse mercado? O que você tem feito? O que você pode fazer? Tem feito algum curso? Tem participado de palestras? Tem conhecido pessoas novas? Tem buscado coisas novas no seu âmbito de atuação? Ou mesmo que não seja no seu âmbito de atuação, em outros? Então, o que você tem feito para aprender, para continuar relevante nesse mercado? E é hora de se reinventar ou aprimorar sua atual carreira. Se você já analisou desse ponto de vista, o que você está precisando fazer para ou reinventar ou melhorar a sua carreira. Eu deixo as 3 perguntas para que vocês possam analisar, e eu agradeço aqui esse momento, Edvanda, do que vocês me colocaram. Espero ter contribuído com as reflexões. Deixo aqui os meus contatos, o Instagram, meu LinkedIn, e no que precisarem podem mandar mensagens lá e eu me coloco aqui à disposição. É isso. Muito obrigada. Obrigado, professora. É sempre
uma satisfação lhe ouvir, né? Eu acompanho a professora Ana Cristina já há algum tempo. Nós temos aí uma produção em comum, né? Que se chama EmpregaCast. Temos aí uma gravação no nosso podcast, no Cocriando na Podosfera. Você ouve mais um episódio da professora Ana Cristina que se intitula Como Aumentar a Minha Empregabilidade. Esse episódio foi gravado em 2021 na UFC, onde nós participamos lá do primeiro hackathon, né, professora? Tivemos aquela experiência e foi bem rica, de fato. A professora deixou 3 perguntas aí no ar, que são para nós refletirmos, né, e respondermos. Mas eu preparei aqui, professora, 3 perguntas para a gente discutir nesse momento final da live, tá? Algumas dúvidas que foram surgindo aqui no decorrer da sua fala, né, uma fala muito esclarecedora, trouxe aí os aspectos do boom, né, das mídias sociais no período de pandemia, a postura de antever, né, no mercado de trabalho, as principais necessidades, então entra a questão da previsibilidade, né, isso. Não é você ser um grande profeta, né, mas você ir sentindo, né, as mudanças, a gente sente, né, a gente tem aquele feeling, né, para tentar acompanhar aí as mudanças. A educação continuada, muito importante também, dizer não, anotei aqui, dizer não ao comodismo, né, o comodismo de fato, ele pode ser até adoecedor, né, gerar aí algumas doenças aí para os profissionais. Aí a importância do networking, né, o networking aí por meio de eventos, né, e também das redes sociais. Então, vou trazer aqui a tela, professora, primeira pergunta de 3. Qual a sua opinião sobre a realização de testes vocacionais nesse cenário de que a pessoa está ali saindo, né, está entrando na universidade, não tem aí muita certeza do que quer. Eu falo isso porque muitos colegas bibliotecários, né, caem assim de paraquedas na biblioteconomia, muitos acabam até se encontrando, né, como foi o meu caso, mas outros também se frustram, então vão mudando de curso. Então, qual a sua opinião sobre esses testes, assim, no geral? Olha, os testes vocacionais, eles têm uma metodologia, e obviamente os psicólogos, que são os responsáveis pela aplicação desses testes, eles têm uma metodologia que facilita, de alguma forma, uma discussão sobre as possibilidades de carreira para quem é muito jovem, especialmente, que é onde eles são muito aplicados, aí saindo do ensino médio, muitas vezes, né, para poder entender o que vai fazer, não sabe o que vai fazer, enfim. Então, eles são geralmente aplicados nesse período. E aí a gente tem uma orientação. E eu sempre acho isso, porque somado aos testes vocacionais, tem que ter uma visão de mercado. As pessoas têm que entender o que é que aquela profissão vai lhe trazer. E é muito interessante isso, como eu trabalho com jovens, eu também vejo muitas vezes eles não sabendo o que vão fazer quando forem atuar profissionalmente, que você acabou de falar. Então, eles chegam de paraquedas, muitas vezes sem conhecer, já com o teste já habilitado para aquele segmento, a área que foi dito, mas não entendem o que é que vão fazer naquela profissão. Então, é importante se somar aos testes vocacionais um pouco dessa visão do que é aquela profissão, ou aquelas profissões que estão relacionadas àquele perfil que ele foi mais predisposto, né, ali aderente no teste, para que ele conheça como é que é esse posicionamento, qual é a rotina, quais são as competências, qual é o mercado de trabalho, como é que atua. Às vezes até é interessante, tem gente que fala assim, eu não quero trabalhar o dia todo, tem médico que trabalha manhã, tarde, noite, eu não sei. Então, como é a rotina de trabalho de quem trabalha nesse segmento, no outro? Isso é muito importante. Eu acho que eles são uma informação, correspondem a uma informação do que eles precisam ter para a gente tomar uma decisão de carreira. E, claro, mais uma vez eu digo, nada é para sempre. Se chegar lá na frente e olhar para trás, não é isso, vale a pena mudar, porque a vida é nossa e a gente tem que saber que tem que buscar, mais uma vez, a nossa felicidade. Então, é para ajudar. Nesse boom, né, que nós tivemos aí da pandemia, muitas corporações, como a senhora mesma mencionou, foram para as mídias sociais e meio que alavancaram seus negócios. Tivemos até exemplos de microempreendedores, né, que começaram, de fato, no negócio digital e que sentiram muitas dificuldades. Exemplos são as marmitarias, né? Vamos citar como exemplo.
que tiveram que se reinventar naquela época. Eu mesmo acompanhei aqui alguns colegas aqui mesmo da vizinhança com muitas dificuldades de trazer para os aplicativos, né? Teve todo aquele momento que exigiu capacitação e muita paciência, muita resiliência, na verdade. Então, na sua opinião, como as corporações, agora no sentido geral, né, de microempresas, têm visto o alcance e o engajamento dos seus negócios nas mídias sociais? A senhora também como uma empreendedora, né? Bom, primeiro, não dá para dizer que não quero, né? As mídias sociais fazem parte da realidade dos negócios. É interessante porque a gente, às vezes, atribui às mídias sociais a questão às vezes, alguns profissionais ou alguns empreendedores relutam em entrar nas mídias sociais por acharem que vai ser blogueiro, né? Que agora eu tenho que ser influencer. E não no tom pejorativo disso, não, e longe de... Isso também é uma atividade que tem um profissionalismo envolvido, muitos deles, enfim. Mas eu quero dizer que o negócio, aquilo que você está trabalhando, tem que ter alguma interação através das mídias sociais, porque o seu público também está lá. Ou mesmo que ele não esteja, alguém que esteja lá para conhecer o que você faz também é importante. Veja você que, para isso, antes a gente tinha muito do empirismo, as pessoas iam para as mídias sociais de dentro de casa, gravando, achar que é dessa forma só que faz, mas não, também tem um profissionalismo, inclusive tem profissionais que atuam para isso, para dar esse suporte, assessoria, de como se constrói, para você poder ter essa imagem do seu produto, do seu serviço, daquilo, ou do que você está atuando nas mídias sociais, porque não é... E aí a gente poder separar o que é profissionalismo e o que é atividade pessoal. Para trabalhar o profissional tem que ter muito cuidado, porque é uma imagem que ela toma o mundo, né? A gente não tem controle sobre isso. Então, imagina você se dispor na rede social a vender um produto ou um serviço que você não vai arcar com ele, ou não vai arcar com aquilo que você está dizendo que ele vai fazer. A repercussão disso não tem controle, né? Eu não estou vendo os meus clientes ou as pessoas que podem fazer a repercussão do meu negócio. Então, eu tenho que ter muito cuidado naquilo que eu coloco ali, da forma que eu quero comunicar. Vai de tudo, vai da imagem, da forma, de como isso é colocado, de que tecnologia você vai utilizar para poder colocar isso nas mídias sociais. E é muito importante, e aí eu recomendo que a gente busque alguém que possa nos dar esse suporte. Busque conhecer. Não é simplesmente gravar e colocar, né? Às vezes a gente imagina, pela facilidade de acesso, às vezes, de um aparelho, você acha que pode tudo. Mas não é, tem um profissionalismo envolvido, tem uma técnica, e é importante a gente entender para poder, mais uma vez, é um ambiente de mercado, não dá para ficar brincando. Dicas valiosas, professora. E a última, na sua opinião, né, qual seria a melhor forma de produzir e gerenciar portfólios profissionais, né? Às vezes a gente produz muito, né, no dia a dia e não tem tempo de organizar nessas produções, de gerenciar. Então, qual seria a sua opinião nesse sentido? Olha, isso é uma busca constante. Eu vou falar que eu também passo pela mesma dificuldade, mas é interessante porque, às vezes, a gente despreza algumas coisas que a gente produz e acha que não é importante, ou não é algo que... porque não é um artigo, porque... Não, tudo que você faz é importante você colocar no seu portfólio. Porque de repente aquilo interessa para alguém como um referencial para ela também. Então, é importante você ter esse seu repositório e não desprezar essas oportunidades que você tem de também mostrar esse conhecimento. E a outra coisa que eu sugiro é fazer sempre que acontecer, de ter isso já guardado no momento que você está produzindo. Porque quando você deixa para depois, você acaba não conseguindo resgatar, acaba não conseguindo fazer da forma correta. Então, eu geralmente, seja nas redes sociais, eu busco ter um local em que eu guardo, né? Lá no Salve, eu crio as pastinhas para poder guardar direitinho. E aqui também, nos outros âmbitos, nas minhas pastas de publicação, também para ir já colocando no Lattes, que é a parte acadêmica.
Isso é interessante. Estou na construção do meu canalzinho lá também, no meu canal no YouTube também, com as minhas atividades lá, para poder a gente segmentando, mas também e guardando assim que possível, porque a gente hoje diversificou muitas formas de dar produção de conteúdos, né, de gerenciar essas formas de acesso a tudo que a gente dispõe das nossas competências. Então, se a gente não tiver uma mínima organização, a gente se perde também com a capacidade de poder organizar isso de uma forma que eu tenha um repositório mais organizado de tudo isso. Então, eu sugiro que a gente aproveite o momento e já faça guardando e não perca as oportunidades de tudo que você tiver acesso, de poder compartilhar isso. Joia. Especificamente aí para os meus colegas, né, bibliotecários e bibliotecárias, eu vou deixar também essa pergunta, tá? Nós trabalhamos aí com gestão da informação, com gestão do conhecimento. Então, será uma quarta pergunta atrelada lá às 3 perguntas que a professora deixou lá nos slides para a gente refletir, né? Vou deixar aqui na descrição o link de acesso ao LinkedIn da professora, tá? Também algumas participações da professora Ana Cristina também vou deixar aqui na descrição para que vocês possam acessar e assistir e ouvir também podcast posteriormente. Professora, muito obrigado. Como eu disse, é sempre bom lhe ouvir. Então, eu queria encerrar aí com um recado seu, né, para os meus colegas, para as minhas colegas, que diariamente lutam aí pela nossa categoria. Ainda não é tão reconhecido como a gente queria, são lutas aí de anos, né, e no boom aí da inteligência artificial, a gente também tem procurado aí se reinventar, né, e manter aí a nossa área firme e forte, enquanto área de atuação. Seu recado para os meus colegas. Muito bom. Então, o recado é: trabalhe as competências de vocês, como todo e qualquer profissional, a gente tem que estar muito seguro disso. Isso faz toda a diferença, né, em buscar um profissional que tenha competência naquilo que realmente ele se diz que sabe. E aproveite a oportunidade não como um obstáculo, que tudo isso está acontecendo. Porque a tecnologia vem, a inovação, a IA, mas de que forma, você acabou de colocar uma pergunta interessante, que forma eu, enquanto profissional bibliotecário, posso fazer uso disso? Olha, isso é uma forma de prever o futuro, mas é uma forma de você se posicionar no mercado. O que eu posso utilizar da IA para favorecer, por exemplo, na minha atividade profissional? Vamos buscar, de repente, grupos que vocês possam se reunir para discutir um pouco mais sobre isso. O que a gente pode fazer? E você falou que é importante que estão unidos, e é importante essa união também nesse sentido de descobertas de novos caminhos para se reinventar, de novas formas de se adaptar. Então, eu acho que a gente tem que ver o que está acontecendo como oportunidades de crescimento e o que eu posso fazer com tudo isso. E aí vale a reflexão mesmo, é disruptivo, não é lugar comum, né? Fazer o que a gente sempre fez é mais fácil. Vamos ver o que eu posso fazer agora com essa nova realidade posta, porque quem é competente vai ter sempre espaço, é o que eu acredito. Então, eu recomendo a todos vocês isso, como dica que eu falo também para toda e qualquer profissão. Acho importante a gente trabalhar as nossas competências diante desse novo contexto. E parabéns mais uma vez, parabéns mais uma vez, desejo sucesso a todos. Mais uma vez eu agradeço aqui o espaço e contem comigo. Obrigado, professora, muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu, que nos ouviu também na versão em podcast. Essa é só a primeira palestra, né, desse dia 12 de março, com essa programação especial que nós preparamos aqui para o canal Cocriando no YouTube. Professora, obrigado, até a próxima, sucesso, viu? Até mais. Tchau, tchau.